Olá, sejam bem-vindos ao Pod Trato, mais um episódio número 3, com convidadas super especiais. Hoje vamos falar sobre a importância da intervenção precoce na T21 e o atendimento humanizado por profissionais qualificados. E para isso estamos com super profissional Tânia Boff, que vai se apresentar, falar um pouquinho já sobre tudo que ela desempenha nesse aspecto, e uma mãe que é paciente, o filhinho, né, mãe do Dominique, e a Helena, que também vai se apresentar. Se você ainda não segue o canal da Trato, já segue aí, @Trato, ativa o sininho de notificação, compartilha e curte muito, e coloca os comentários aí também. Tânia, Helena, muito obrigada por estarem aqui presentes hoje. Fala um pouquinho sobre a jornada de vocês, começando pela Tânia, e como você entrou nesse mundo da T21. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar junto, né? Principalmente para trocas, né? Trocas de, não digo só de conhecimentos, né? Trocas de experiências. Então, o que eu sempre falo para todas, né? Todas as pessoas, seja alunos, seja pais, mães, né? Família e outros profissionais, a gente sempre aprende com o outro. Né? Então, bom, eu sou a Tânia Cristina Boff, sou professora universitária, tenho mestrado na área da educação, tenho doutorado na área da psicologia, e o meu mundo na T21 começou a partir do momento que eu iniciei meu estágio como aluna, como acadêmica. Agora, particularmente, só com T21 eu estou desde 2017. Que legal, Tânia, que legal. E você, Helena, conta um pouquinho da sua história, mãezinha do Dominique. Você é jornalista, né, de formação? Isso, eu sou formada em jornalismo, mas não exerço. Eu trabalho como técnica em agente comunitária pela Prefeitura de Álvares Machado, sou concursada há 19 anos. E eu tive duas perdas antes do Dominique e depois veio ele, que é o nosso milagre em casa, a nossa alegria diária. E ele veio mais do que especial, né? Ele veio com a T21 para nos mostrar muita coisa, para nos alegrar cada dia, para a gente ver que uma criança com T21 é igual a qualquer outra criança, né? Ele veio nos ensinar muita coisa. Que legal. E você escreveu um livro, né, sobre essa perda que você teve, as duas perdas, sobre depois como chegou o Dominique. Fala um pouquinho sobre o livro, sobre o processo. Isso, eu comecei em 2019, eu tive a primeira perda, né? Estava agendado um parto cesáreo para uma terça-feira. Tinha corrido tudo bem, tranquila a gestação, e quando foi na segunda-feira, só não senti mexer. Liguei para o doutor, ele pediu para ir para o hospital, cheguei lá, não tinha mais batimentos. E aí eu entrei em depressão, comecei a passar pelo psiquiatra, psicólogo, um monte de remédio. E aí, numa das sessões, a psicóloga me orientou por que eu não colocava no papel o jeito que eu imaginava que era o meu filho. E aí eu comecei a escrever, imaginando ele como um anjo sapeca no céu, né, que aprontava um monte de coisa, como qualquer outra criança, né? E aí um dia ele encontra um casal que ele se apaixona e ele quer vir ser filho dessa família. Só que ele não estava pronto, não era a vez dele. E aí ele foge do céu para a barriga dessa mãe. E aí, um dia Deus descobre ele, onde que ele tá, e vem buscar ele pelas orelhas, que é exatamente no momento que eu tenho a perda, né, que Deus leva ele de volta. E aí depois, 2020, eu tive uma outra gestação, e aí eu perdi com 12 semanas também, e aí eu parei o livro, porque eu queria com um final feliz, né? E aí não estava sendo do jeito que a gente planejou. E aí ficou lá parado um tempo, aí depois eu engravidei depois do Dominique, graças a Deus correu tudo bem. Aí eu pensei, agora eu posso terminar o livro do jeito que eu planejei, que era com um final feliz, né? E aí eu conto também no livro a história do Dominique, como foi descobrir a T21, como que é o dia a dia dele comigo, como que foi todo esse processo, né? Então terminou do jeito que eu queria. Ai, que bom. Depois passa o nome do livro certinho pra Tá, gente, pode né? deixar. E vamos colocar também no próprio YouTube, né? O nome do Tá. livro também para Uhum. você. E como que foi quando chegou o Dominique para você, que você descobriu No no parto, parto, no o parto. diagnóstico, né? Isso. E aí, quando que você
começou a buscar informação e foi buscar a intervenção precoce de imediato? Como que foi essa trajetória para você? Então, a gravidez foi tranquila, né, fisicamente, embora psicologicamente, né, Por tudo que você foi passou. muito perturbada, porque eu passei o começo da gravidez inteira achando que eu ia perder. Então, eu tinha pesadelos todas as noites, achando que eu estava sangrando, aí acordava e ia no banheiro, não tinha nada. E aí, quando passou do meio para o final, piorou porque o primeiro, tinha sido na véspera do parto, né? Então, assim, a angústia, o sofrimento, eu até falo que eu não tinha nem fé para rezar, porque na minha cabeça eu ia perder ele a qualquer momento. Então, a madrinha dele, que eu falo que foi uma pessoa muito especial durante a gestação, ela rezou o terço todos os dias, me mandava foto, porque ela falava: Helena, Deus já me mostrou que ele vai nascer perfeito, que ele é uma criança especial e eu vejo ele com você todos os dias. Só que aquele medo, aquele sofrimento, né, que a gente já passou aquele trauma, não deixava a gente acreditar 100%. Então, eu falo que ela rezou muito mais do que eu. E aí, quando foi com 37 semanas e 2 dias, eu tinha uma ultrassom, uma consulta com o doutor que ele ia agendar a cesárea para 38. Só que eu já acordei com dor, uma dorzinha no pé da barriga, que foi só aumentando, aumentando. Quando eu cheguei no consultório dele, ele falou assim: você está em trabalho de parto? Vai para o hospital que eu tô indo atrás. Eu já estava com 5 dedos dilatados. Aí, quando eu cheguei lá, demorou um pouquinho, ele chegou, que ele foi me examinar, ele falou assim, ó, 10 dedos dilatado. Tá saindo, tá coroando, o Dominique vai vir agora. Corre pro centro cirúrgico. E ele descendo junto no elevador comigo, se arrumando, porque tava saindo. E aí, quando ele saiu, ele não respirou naquele momento, embora dilatou todos os dedos, tudo, mas ele não teve a força total para sair e parou no meio. Aí teve que fazer a reanimação, ele ficou 7 dias na UTI, mas graças a Deus, um dia após o outro, era sempre notícia boa. E aí eu ainda fiquei na sala de parto, né, recebendo os pontos. E aí quando eu fui pro quarto, o meu esposo chegou em mim e falou: amor, a enfermeira veio até mim, falou que colheu um exame, porque estão suspeitando que ele tem síndrome de Down. Mas eu perguntei para ela só se ele estava vivo, porque para nós a única coisa que importava era ele estar vivo. E foi assim que eu recebi a notícia e realmente para nós, em nenhum momento a gente se preocupou com a T21, né? Como a gente já tinha perdido 2, o que a gente rezou a gravidez inteira é que ele viesse com vida e saúde. E graças a Deus, saúde ele tem mais do que a gente. Amém. Né? Eu falo, ele não nasceu também com nenhuma comorbidade, não tem cardiopatia, não tem nada associado a T21. Às vezes por isso também que não descobriu na gestação, Isso, né? E foi bom, né? Porque você já tinha todos esses traumas, essas inseguranças. Imagina descobrir na gestação, então, às vezes o né? medo seria maior, né? Então, e aí eu já na adolescência eu trabalhei num consultório como recepcionista, que a Fona atendia uma criança e um adolescente com T21. E eu tinha 15, 16 anos. E eles eram muito amorosos. E eu lembro que naquela época eu ainda falei assim: ah, se eu tivesse uma criança com síndrome de Down, eu não ligaria. Só que passou, né? A gente casou, se formou, e nunca mais pensei nisso. E aí, quando nasceu, até uma amiga minha falou assim: Lena, lembra o dia que você falou que você não se importava de ter? E Parece realmente. que a gente já sabe, né? Já Tá lá sabe, dentro, no nosso inconsciente, E né? a gente brinca que às vezes um anjo passa e diz amém, né? E eu falo que naquele momento o anjo do Senhor passou e realmente disse amém. E para nós não fez nenhuma diferença. Claro que tem aquele medo do futuro, medo do preconceito, Da né? Da sociedade. sociedade, mas em relação a ter que aceitar, né? Para nós, isso nós não precisamos passar. Isso faz toda a Porque diferença, né? muitos pais, mães até perguntam para mim assim: como que foi o seu momento de aceitação, o seu luto? Porque eu tive que passar por um luto, eu não aceitava meu filho com síndrome de Down. Eu falo, gente, eu não tive que passar por isso, né? Porque ele não deixou de ser meu filho, não deixou de ser amado porque tinha a síndrome de Down, Era né? mais uma Era mais uma característica. característica própria dele, só isso. Então, graças a Deus, para nós, para minha família, os amigos próximos, ninguém teve esse momento com ele. E o Dominique tá com quanto tempo hoje? Hoje ele tá com 2 anos. 2 anos. E aí ele saiu da UTI, ficou uma semana, saiu da UTI, foi para casa, e aí você foi aprender sobre esse mundão na internet, né? Então, quando ele, no próprio hospital,
uma doutora pegou, porque cada dia passava uma pediatra diferente, né? Uhum. E aí uma delas me orientou e passou o número da Tânia. Falou, olha, mesmo que não saiu o resultado, se você quiser conversar já com ela, né, para ver, porque provavelmente ele tem. Aí eu peguei e guardei esse número. Só que aí outros médicos passavam e falavam assim: não, é praticamente certeza que vai vir negativo. Ai, Porque ele cada um não fala tem uma as coisa. características, ele não parece. Aí a médica que estava na SF também, depois que eu tive alta, com 22 dias, a gente passou lá também. Ela falou assim: não, ele não tem, fizeram só porque tinha que fazer. Então. A gente fica naquela dúvida, né? E se eu vou e ele não tem, depois eu tenho que parar? Então eu falei, eu Tem aquela vou pontinha de de esperança, né? Ai, esperança, não isso, tem, é. né? Aí eu peguei e falei assim: eu vou esperar sair o resultado, né? E depois do resultado a gente corre atrás. Aí, com 30 dias certinho, eu voltei no hospital, o exame estava pronto e realmente deu, né? E aí, naquele mesmo dia, na mesma noite, eu mandei mensagem para a Tânia e falei: olha, Tânia, me passaram o seu número e o exame deu positivo. Ela falou: não, vem aqui para você conhecer a clínica, conhecer o espaço, como que é, e a gente conversa. E aí foi assim que a gente começou, né? Sim. Uma amizade, né? Um companheirismo E de lá para faz cá. toda a diferença esse atendimento humanizado que a gente fala, né? Esse acolhimento, né? Chegar alguém lá que você, com certeza, eu sei que você contou toda essa história Uhum. com ela, com lágrimas, né? Sim, Porque são muito, e ela acolheu, né? De uma maneira muito, muito humana mesmo. Fez toda a diferença para você, né? muito, porque eu falo assim, querendo ou não, a gente tá meio por fora desse assunto. A gente ouve falar, né? Tem uma vizinha minha que ela tem uma menininha de 8 anos, então já era um pouquinho mais próxima dessa realidade, mas Uhum. não tão, né, aprofundado como que eu tô hoje, por exemplo. E muitas pessoas, assim, até hoje fala, né, que, como o Dominique está desenvolvido, como que o Dominique leva uma vida normal? E aí, assim que eu descobri que veio o exame, a primeira coisa que eu fiz foi postar em todas as redes sociais, no Face, no Instagram, no WhatsApp, falando que ele tem, já para as pessoas não chegar naquele primeiro momento como um impacto para a gente, porque a hora que você, que nem você falou, a gente tem aquele fiozinho de esperança, e todo mundo, quando está gestante, você espera uma criança normal, né? Como que a sociedade espera o que é normal, né? E aí, às vezes, a pessoa olha e fala assim: mas ele tem uma síndrome, ele tem uma deficiência, ou ele tem alguma coisa. Então, eu falei assim: antes que a pessoa chegue em mim, que eu já estava naquele momento debilitado, os hormônios ainda Frágil. estavam, né? Porque gestante a gente chora por tudo, e quando ganha, continua Chora por Do chorando. puerpério, né? O puerpério. E aí eu falei, então as pessoas vai ter o impacto delas fora, Cada um na sua separado, cada um na casa. sua casa, e quando chegar, né? E aí eu abri o Instagram dele, já para mostrar o dia a dia dele, para as pessoas não olhar ele como, ai, coitadinho, ele tem a síndrome de Down. Não, olhar ele como qualquer outra criança, sobe, desce, faz as artes dele, né? E cada arte, né, Tânia, que eu Sim, mando os vídeos misericórdia. para Tânia. Assim, Também assim tô, com o João. Assim, disciplina, viu? exatamente. Então, eu falo, é como qualquer outra criança. A única diferença é que tem as terapias que a gente tem, quanto mais cedo, melhor para eles, né? Então, tanto até falo assim que eu não me sinto uma mãe atípica, porque para isso eu teria que ver meu filho diferente. E eu vejo ele como qualquer outra criança. Então, eu não me considero uma mãe atípica por isso. Que bacana. Hum, E, Bacana. Tânia, me fala um pouquinho como que é esse processo de quando a família chega para você, esse acolhimento, você montar esse plano aí de desenvolvimento, de acordo com cada um, né? Porque eu lembro Uhum. que com o João mesmo ele era cardiopata, então tinha um ritmo diferente, né? Nós chegamos com 2 meses, e aí parou para fazer cirurgia, Uhum. tem crianças que param, né? Uhum. Fala aí um pouquinho sobre o seu dia a dia aí. Sim, obrigada. Bom, partilhar as histórias, né? Eu que sou fisioterapeuta, né? Já tenho 39 anos de carreira, então não sou tão novinha assim, uhum, né? Na profissão. E são histórias que a gente aprende muito, né? Então, a princípio, né? Até puxando um pouco o gancho que a Helena comentou sobre entrando aí no mundo da intervenção precoce, há anos atrás, eh, a T21 só ia para o tratamento assim que tivesse a confirmação de um cariótipo. Anos atrás, um cariótipo demorava mais ou menos 6 meses.
Atualmente, ele demora bem menos, ou seja, então Dominique com 30 dias já tinha o resultado, como outros estão tendo resultados com, vamos 25 dias e assim por diante. Então, ela trouxe uma fala importante, que são falas que eu já há 39 anos atrás, eu também já estava ouvindo dos pais, né? Então, tipo assim, não, ele não tem a síndrome de Down AT21, não, ele tem. Ah, não tem, tem, vamos esperar. Não precisa esperar, né? Hoje, assim, eu, né, como eu falei, eu sou docente da Unesp, na fisioterapia, neuropediatria, embora já estou aposentada, né, já tem 5 anos. Hoje, atualmente, eu estou como professora colaboradora, né, quando necessário. E o que sempre nós advogamos, o que sempre nós atuamos, não só com o alunado, com outros profissionais também, você não precisa esperar um diagnóstico para você dar início, que seja uma terapia ou que seja algo necessário para a sua vida. A partir do momento, né, que há, vamos dizer assim, uma suspeita, não precisa nem ter a suspeita, a partir do momento que você teve uma gestação, que seja uma gestação de risco, ou que seu bebê é um bebê de risco para o desenvolvimento dele, então, ou seja, houve aí uma suspeita por causa das características físicas, você já pode encaminhar para os especialistas, né? Então, geralmente, o médico, o pediatra, ele sempre pensa em primeiro lugar no fisioterapeuta, mas pode pensar em fono, né? Muitos já encaminham para fono, mas não importa, quem quer que seja. Então, assim, você passa para aquele especialista para que ele possa, sim, avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, para ele acompanhar, não necessariamente essa criança precisa já entrar numa intervenção, né? Então, lá atrás, as crianças chegavam para o tratamento, elas já estavam com 6, 7 meses, né? Então, hoje, a atualidade, não só o fato do exame sair mais cedo, é que muitos médicos, pediatras principalmente, já encaminham com 11 dias, 10 dias, ou seja, quando é que eu posso começar? Vamos por aí, eu vou falar da fisio, né? Porque eu sou fisioterapeuta, a fisioterapia. A partir do momento que não tem contraindicação por uma cardiopatia, porque existem as comorbidades, né? Como você falou do João, eu posso iniciar a fisioterapia. Então, cabe ao profissional, cabe ao fisioterapeuta acompanhar o desenvolvimento desta criança e ele vai, né? O que é importante naquele exato momento? A primeira coisa, ou primeiro degrau, a primeira diretriz a fazer é recepcionar a família. É na verdade, dar aquele aconchego para essa família, né? Então, Helena tem a sua história, né? Você, né? Sua família, a história de vocês. Então, eu tenho muitas histórias, né? E só o fato de eu poder participar dessas histórias de vida e da vida ao longo de um processo todo, isso é fantástico. Então, eu aprendi muitas muito. dessas histórias, muitos traumas também, Sim, né? muitos traumas, Muitos porque traumas no diagnóstico, na sim, forma como foi conduzido. Então, você tem que fazer todo aquele acompanhamento, aquele direcionamento, às vezes até mesmo psicológico também, sim, né? exatamente. Então, o que acontece, né? O que acontecia 39 anos atrás e agora? Estamos em 2024, concluindo já praticamente este ano. Então, o diagnóstico, né? Este é fundamental a forma como vai se abordar, né? Então, a T21, né? O que chama muita atenção? A característica física. A começar, é o filho. Cada um tem sua característica. Então, hoje, muitas palavras foram sendo substituídas. Então, a palavra normal foi substituída também, porque as pessoas não têm um padrão de normalidade. Tudo bem, eu tenho um desenvolvimento neuropsicomotor, eu tenho uma referência, mas o desenvolvimento neuropsicomotor depende muito do ritmo, da velocidade de cada um, A própria né? genética A familiar. genética familiar. Então, tem muitas coisas interferindo ali, e na T21 também é a mesma situação, né? E nós temos aí a genética familiar, nós temos o ambiente ele pode ser um determinante. Então, cabe ao profissional da saúde, da educação, né? Porque a gente tem que, né, olhar como três pilares Uma tríade, né? fundamentais, né? Uma tríade fundamental, mas tudo bem, eu vou primeiro para a saúde. Então, cabe à saúde, de fato, né, ter esse aconchego, lógico, com conhecimento, porque
ainda neste século, tem diagnósticos que são dados de uma forma muito, assim, pesada, capacitista, exatamente. Então, parece que ele tem síndrome de Down. Tem japonês na família? Gente, me desculpem, mas eu acho isso horripilante, chegar e perguntar para uma mãe que está lá na sala, né, na sala de cirurgia. Como a Helena falou, todas as mamães eu já ouvi falar isso, nós esperamos um filho. Não importa o sexo, o que nós queremos é a saúde. Meu filho acabou de nascer e vem um médico e me fala, né? E tem um paradigma, assim, que síndrome de Down é sinônimo de não ter saúde. Sim, né? Tipo exatamente. assim, espero que venha com saúde. Veio com síndrome de Down. Mas pronto, acabou, né? Acabou a saúde? E aí não, eu ouço né? muitas mães falando que realmente quando chegou até médico, outro dia falou assim que o neném dela agora vai fazer 2 meses, ela é de São Paulo. E ela me mandou mensagem no Instagram do Dominique, perguntando se podia conversar. O neném estava na UTI ainda, estava com 20 e poucos dias. E ela falou assim que de todas as páginas que ela foi procurando, porque é aquele desespero, que nem você falou, né? A gente vai primeiro para a internet, querendo ou não. E aí, de todas que ela foi vendo, o que ela mais gostou foi a do Dominique, fazendo, né, andando, brincando, comendo, como qualquer outra criança. E aí ela perguntou se podia conversar, e a gente foi conversando, e ela falou que ela descobriu na gravidez ainda, e que o médico que fez a ultrassom falou para ela assim que sua vida a partir de hoje já se prepara, porque vai mudar totalmente, e se eu fosse você, eu dava um jeito de tirar. Com outras palavras, mas disse que falou isso para ela. Eu acredito. Isso, então já foi 2 mães que me falaram de outros estados. Eu ri assim, mas é porque eu passei por isso, né, na gestação também. E aí a gente fala assim, o profissional da saúde, o próprio, aquele que você falou que tem que acolher. Que tem que acolher. Que teria que acolher, né? Em vez de falar assim, olha, o seu filho tá bem, tá com saúde, ele tem tudo. A única coisa que ele tem é a síndrome de Down. Mas primeiro você mostrar as coisas boas, né? Porque a síndrome de Down não é uma coisa ruim, mas tem a dificuldade do dia a dia depois. Mas mostrar que o seu filho tá vindo, é do jeito que você planejou, ele tá com saúde. Vai ter os desafios como outros filhos têm, né? Então, desafios. Eu falo que quando eu peguei o exame na mão, eu pensei assim, mas será que ele pode casar? Será que ele pode dirigir? Será que ele pode morar sozinho? Ai, meu Deus, e se eu e meu marido morrer? Porque a gente nunca pensou nisso antes. Mas quando você tem, a primeira coisa que você pensa, né, é isso. E aí? Vai ter? Aí eu comecei a chorar, mas por isso, pelo medo do futuro. E aí eu peguei, Deus tocou no meu coração e falou assim, gente, tem tanta criança que, por exemplo, que tem as dificuldades e não tem síndrome nenhuma. Sim. Que precisa ir para uma fono e não tem nenhuma síndrome, Sim. né? Tem um monte de adulto que não quer casar. Então, se ele não quiser casar, não tem problema. Tem um monte de gente que a gente conhece que não sabe dirigir, nunca tirou carta, não quer tirar carta, né? Então, assim, aquilo foi me acalmando. E no decorrer do dia a dia, dos meses que foi passando, hoje em dia, eu falo assim, ele é tão amado que se acontecer eu e meu esposo falecer, com certeza não vai faltar gente realmente capacitado e assim, de amor mesmo, para cuidar dele do jeito que é. Ele não vai ser, assim, um fardo, que às vezes a gente pensa isso, né? Deixou um fardo pro irmão, deixou um fardo, né, pra avó, para alguém criar. Não, realmente, assim, ele é muito amado, como qualquer outra criança, como qualquer outro filho. E realmente a saúde, que é o primeiro que você chega, falta muito, assim, capacitação. Informação, muito despreparo. Os médicos, enfermeiros, tudo deveriam ser mais capacitados para dar a notícia de uma forma mais acolhedora. Você teve a sorte, eu acho, que você foi uma sortuda desses profissionais ainda te darem um contato da Tânia. Então. Né? Porque você fica perdido, para onde que eu vou? Essa mãezinha mesmo que me chamou no Insta, ela falou assim, Helena, eu não sei o que eu faço agora, porque ele ainda tá na UTI, mas é a hora que eu sair, para onde eu vou? Quem que eu tenho que procurar primeiro, né? Aí eu fui contando minha história, mas que nem a Tânia falou, às vezes vai pra fono, porque tem criança que às vezes não consegue mamar. Então, às vezes, o primeiro contato teria que ser com a fono, né? Aí ela falou que lá ela já tá passando dentro do hospital, da UTI, né? Já da passa UTI, já passa com a fono ali. E aí depois eu fui contando passo a passo que né, que foi a minha realidade, Sim. que não necessariamente é a dela, mas que para dar um direcionamento para ela, porque realmente às vezes nem a equipe de saúde não sabe como orientar essas mães. Essa troca é muito importante e a representatividade, né? Sim. É muito importante. Eu, quando estava
gerindo, né, na gestação, descobri que o João teria síndrome de Down, eu estava assistindo televisão e apareceu no Luciano Huck o Manu, não é, como que é o nome dele? O do cavaco, o lá do Mano Down. Sei, O o Dudu, Dudu. o Dudu do cavaco, do Uhum. Mano Down, pedindo a namorada em casamento Uhum. lá. Eu grávida, sabendo que tinha síndrome de Down, chorava litros, porque, gente, é representatividade. Então, fala, poxa, meu filho vai casar. E aí tem a Laura, a normal, que foi a primeira habilitada do Brasil, Isso, né? E como que é importante, hoje eu disse para o meu esposo, nós fomos na ortoptista do João, e ele tem estrabismo, e ela falou assim, Tayane, um estrábico, ele não vai poder ser piloto de avião. E na cartografia também tem uma certa dificuldade por causa de umas disciplinas, tal. Ele vai poder dirigir, ele vai poder jogar basquete, voleibol, pode ser que tenha algumas dificuldades, mas aí a bola acerta nele, ele desiste e vai para outro esporte. Ela estava me dando informações sobre o estrabismo nele, em momento nenhum ela colocou a síndrome na frente dele. Ela estava falando do João, que tem estrabismo, e não, mas ele já não ia ser piloto porque ele tem síndrome de Down, ele não vai ter habilitação, porque, não, eu achei isso muito legal, é uma profissional experiente, e ao mesmo tempo ela teve esse cuidado de não ser capacitista nos comentários, né? De achar que ele não era capaz. Não, ela falou, se ele quiser dirigir, ele vai poder dirigir, ele vai, o estrabismo, em nenhum momento ela se referiu à síndrome, isso é muito importante, né? Que é o que a gente luta, que nossos filhos sejam João, Dominique, antes da T21, né? Eles têm também a T21, né? A Tânia sempre fala isso, eu falo para todo mundo. Uma coisa que a Tânia sempre me fala é que criança tem que ser criança. Você tem que olhar o seu filho, não a síndrome de Down, né? Eu tenho que olhar para o Dominique e ver o Dominique, não a síndrome que ele tem, né? Então, assim, eu carrego isso muito para a vida, né? E uma outra palestra que eu fui também com uma psicóloga, ele era pequenininho, e aí ela falava sempre assim, que os pais, independente de ter o filho, né, com autismo, com qualquer outra coisa, às vezes a gente olha para a criança como coitadinho. Ai, coitadinho, ele não pode isso. Aí começa o desfraude, né? A criança tem autismo, por exemplo. Coitadinho, vai ficar mijado, vai ficar molhado, né? Deixa mais para frente. Aí você deixa. Aí você começa a colocar no vaso, ele tem a sensibilidade do frio, não quer ficar sentado. Coitadinho, deixa mais um pouco. E aí se torna, às vezes, um adolescente, um adulto, né, que tem que usar fralda. Mas não porque o autismo impediu, não porque a síndrome de Down impediu, mas porque os próprios pais, né, podaram ele com coitadinho. Então, eu sempre falo, o meu marido, ele é mais assim, né, protetor, eu digo, né? Não, vamos, né? Às vezes ele vai começar a engatinhar, tá indo pro lado de um degrau, ele vai cair. Eu falo, não vai cair, deixa ele lá, né? E aí eu já sou mais largada, né, do bom sentido. A gente até brinca que fala que geralmente os pais, homem, né, é mais de fazer as artes, mais assim, né, em casa é o contrário. Mas tudo tem um equilíbrio, isso que é bom, né? A Tânia no comecinho falava assim, coloca para fazer o top time, né, que é da cabecinha, para ficar, e ele chorava, ele não gostava daquilo. Aí o meu marido falava assim, não, deixa para quando vai para físio, tadinho, tá chorando, deixa a criança chorar. A gente fica com dó? Fica, mas a gente sabe que é pro bem, pro futuro, porque senão ele nunca vai desenvolver, né? Faz parte, né? Isso. Faz parte. Uma vez a minha mãe acompanhou do lado de fora lá a terapia e o João tava chorando. Já tava quase indo lá buscar ele, minha mãe, eu já tava quase indo buscar. E a Tânia foi identificando o exercício que ele ficava mais cansado e como mudou, deixou pro final em vez do começo, porque daí ele, né? Daí a hora que ele aguentava, porque ele não aguentava mais, chorava, já tava no finalzinho. Então o profissional, ele também vai identificando isso. Então esse chorinho muitas vezes faz parte. Claro que não é para deixar a criança chorando lá e sofrendo, né? Já aconteceu no caso do João. Quando ele começou a TO, eu falava, Tânia, ele só chora, conversa lá. E aí conversou, entendeu o que estava fazendo primeiro, o que para mudar a ordem. Então, assim, também não é, né, fazer a criança entrar em sofrimento, né? Mas entender o que fica melhor, né? Que bacana. E aí, Tânia, o que mais você quer nos dizer? Uma coisa que é importante. Né, puxando o gancho, né, das falas, uma coisa que é importante, assim, né, primeiro, criança é criança,
né? Muitas mães perguntam, o que que eu posso fazer em casa e tudo mais. Bom, o que que você pode fazer em casa? Deixa sua criança no chão. Uhum. Criança precisa estar no chão. Em primeiro lugar, se a gente for pensar, lógico, claro, a gente tem que analisar como está o clima também, né? É. E as condições também, né? Qual é o segundo? Ah, fazer terapia de segunda a segunda. Não, não tem essa necessidade, Isso é uma tá? coisa importante a Tá? ser dito, né? Porque assim, quando a gente pensa, começar, intervenção precoce, sim. E eu mergulhei no mundo, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu mergulhei no mundo do desenvolvimento infantil. Uhum. Trabalhei nesses dois, o desenvolvimento infantil, e eu quis associar nos dois também a educação, porque a criança, ela vai para a escola. Então, os pais ficam muito preocupados. Ai, vai para a escola? Não, tem pais que protelam para ir para a escola. Não, faz parte da vida de uma criança. Então, o que que é muito importante? Chão. Todos precisam ir para o chão. Tá? Não é porque eu tenho uma T21 que eu vou olhar meu filho, né, diferente. Trata a criança diferente, ela vai ser diferente. Outro, né, quando a gente pensa nas terapias, né, tudo bem, fisioterapia, quantas? Sempre eu pergunto, quantas fisioterapia eu faço agora? O bebê tem um mês, por exemplo, uma só. Nossa, mas não é pouco? Não, os pais, quando a gente tem a adesão, o que significa adesão? Quando você faz aquele aconchego ou aquele acolhimento, né? Muitos gostam de usar essa palavra, eu já gosto de usar mais um aconchego, ouvindo, a gente tem que dar voz para a família, tá? Você consegue, a partir daí, você orientar. Então, cabe ao profissional da saúde ter essa expertise também. Primeiro que ele tem que buscar conhecimento, e muitos acabam, né, tanto o mestrado quanto o doutorado mostrou, assim, muita responsabilidade da universidade. A universidade não prepara bem. Não, ela prepara para te soltar. A partir dali, cabe ao profissional. Tanto que, a partir de 2017, que eu mergulhei realmente no mundo da T21, o que que eu fiz? Né? Eu fui estudar T21. Então, hoje eu sou especializanda de uma pós-graduação, né, que é do grupo do Dr. Zan, porque eu preciso ter conhecimento. Conhecimento não só para informar, olha, né, como, né, a Helena mesma comentou, seu filho nasce com uma bagagem de um monte de doença, ele tem um monte de coisa. Para começar, não é doença, ela é uma síndrome, é a mais comum realmente, inclusive é a mais fácil para ser tratada, tá? Tanto clinicamente quanto pelos especialistas, mas criou-se aí algo em torno, né, da T21 que acabou dificultando em alguns aspectos. Então, cabe ao profissional, sim. Tá, eu tenho cardiopatia, tá? Quando ele avalia e ele elabora a terapêutica, óbvio que ele tem que contar com o que a criança tem, como que essa criança está respondendo. A partir daí, a orientação domiciliária. Por isso que no início da minha vida, eu não preciso estar de segunda a segunda com um especialista. Eu preciso de físio, eu preciso de fono, eu preciso de TO. Então, eu advogo, eu saliento que os profissionais vão entrando na minha vida de acordo com a minha necessidade. No começo, eu vou precisar desses profissionais, sim. Tá? Depois, conforme vai a minha evolução, eu vou aumentando o número de sessões. Uma Tá? coisa que eu me lembro muito que você sempre falou é assim: pai e mãe não é terapeuta, Não. né? Então, assim, na verdade, essa orientação familiar é para fazer uns exercícios que a gente brincava. Ixi, tem tarefa de casa da tia Tânia. A gente brincava assim, ficar dentro do cesto de roupa suja, Sim, em exatamente, pezinho lá, sim. né? Dentro do cesto de roupa em pezinho, 10 minutinhos, ver quanto tempo aguenta, né? 5 minutinhos, aí ia, né? Então era tarefa de casa, não era que a gente era terapeuta, mas tinha as Sim. atividades que não levava 10 minutos num dia, né? É, Que não... E orientar a brincadeira, né? E sim, orientar. exatamente. E até o que você falou, pai e mãe realmente não pode ser terapeuta. Eu tenho visto muitos papais, mamães principalmente, que acabam se tornando terapeuta do filho ou professor. Professor é professor, pai, é mãe, fisioterapeuta, outros são os profissionais. Eu vou estar orientando, uma coisa que é importante, quando orientar, sempre olhar para a pessoa, olha, você entendeu, né? Qual é a sua dúvida? Porque às vezes tem profissionais que dão aquela avalanche de tarefas, mas sem contudo olhar, será que o meu ambiente, ele é propício? A gente sempre tem que olhar para aquele ambiente, né? Porque senão, a forma como que as coisas vão chegando para uma mãe ou como vão chegando para um pai, o que que acaba acontecendo? Eles ficam, assim, Perdido, né? perdido, Assim, neurótico, vamos apavorado. É. agora terapia? Não, eu vou fazer.
atividades ou tarefas ou estímulos, como eu faria como uma criança que não tem o diagnóstico da T21. Né? Eu, Quantas que, né, precisam, é, né, ir também para uma clínica sem eu, ter o eu diagnóstico? lembro de dicas simples, assim, né? A gente chegou na Tânia com 2 meses, né? Uhum, E soube dela na gestação já, mas falei, vou esperar nascer, uhum, né? E na gestação tive o acolhimento do pediatra, né? E tive acolhimento da neuro, que eu tava passando com uhum, meu outro filho, fez um acolhimento maravilhoso e tudo, né? Fora os que eu tive, né, de obstetra e de ultrassom, que não foram legais, né? uhum, Mas eu lembro que a Tânia falava assim, como você pega ele no berço? E eu, e ela tinha um bercinho. uhum, E eu pegava ele no berço segurando o pescocinho. Como eu sempre fiz com meu filho mais velho, porque eu já uhum, era uma mãe experiente, já era o segundo. uhum, E ela, não, vira ele de ladinho, pega aqui pelo uhum. tronco e a cabecinha vem. E aí eu, ai meu Deus, dava uma Ah, o dosinha, dedão né? apoiando, olha o Ali a dedão dó. apoiando. É o dedão, ó o É. dedão. Não, não pode. Aí chegava em casa e direcionava o papai, direcionava a vovó. É, Ai, não, não é assim. Pra quê? Pra aquilo que você é. falou, do pescocinho, pra ficar Uhum, firme. Aí eu ainda brincava, eu falava assim, gente, toda mãe tinha que fazer é. isso. Independente do filho ter, porque é do Uhum. desenvolvimento, Sim, né? sim, Ter uma vai. condição ou não, porque o meu mais velho não teve isso, esses estímulos, Uhum, essa né, intervenção. E é muito é. legal, né? E então é muito importante, é isso que você falou, de ouvir a família, entender a realidade familiar de cada um, porque cada um vai ter a É, sua uhum, realidade familiar, né? Suas condições, com quem fica, para orientar essa pessoa que fica mais é. tempo com a criança. São medidas simples, né? E eu lembro que você falava chão e Chão, é sujeira, isso, né? E lá em casa exatamente. é chão e sujeira, ó, Seguiu a risca. reina. E é até E hoje. a Tânia sempre falava também assim, incluir ele, né, nas tarefas. Não tem fisioterapia melhor do que, né, você vai fazer alguma coisa, vem junto, filho, né? Às vezes já tá Uhum. maiorzinho. Em casa eu lembro que já quando ele começou a ficar sentadinho, com 7 meses, ele já ficava sentadinho, né, sem apoio, ainda meio assim, mas ficava já sem apoio. Eu ia fazer pão, colocava ele em cima da mesa, colocava um aventalzinho que eu comprei com o nome dele, uma touca de chefe, assim, maior que a cabeça, tadinho, e colocava lá farinha, ovo, e ele ia amassando, né? E ela falava assim: isso daí não tem coisa melhor do que o dia a dia, porque a físio, que nem ela fala, é uma vez só na semana. E o É. resto da semana, E não precisa né? mais que É, isso, não né? precisa Isso que é mais. E a importante. gente não vai ser o terapeuta, mas a gente precisa, né, estimular ele, não É. colocar lá no berço ou no carrinho e não deixar fazer nada, Eu porque aí não lembro vai que a desenvolver, Tânia né? Sim. falava, 9 meses já pode tirar do berço, e a gente tinha É. Aham. tirado mais velho com 1 ano, e a gente, Uhum, olha, tem que tirar do berço, colocar na caminha uhum, Montessori, ou colchão no chão, ela falava, não tem a Isso. é, caminha, vai pro colchão no chão, e então são dicas muito importantes, uhum, né, o João também, ele participa muito de, eu vou limpar, pegar o aspirador, ele já cata a vassoura, já ergue o tapete, tá mexendo na pia, ele já sobe, pega o banquinho, uhum, já vai lavar a louça, e isso tudo é para autonomia, que é muito sim, sim, importante, né? E é acreditar na capacidade deles uhum, mesmo, isso é Sim, muito importante. vocês duas, né, tanto Thay quanto a Helena, vocês falaram uma palavra extremamente importante, que a Helena, não é só a história, né, da uhum, Helena com o Dominique, mas muitos outros pais já falaram isso, quando vem o diagnóstico, eles já pensam lá, o filho com 20, 30, é, quem vai cuidar e tudo mais, Pensa na falta, na na né? falta, eu vou falta, morrer, e quem vai ficar com meu filho? Na verdade, você vai buscar o quê? Autonomia. É. Se você, né, hoje, olha, né, um ponto muito importante dos avanços, né, do nosso período, né, pós-modernidade, o avanço da medicina, dos exames e tudo mais, algo que é extremamente importante. Nutrição é extremamente importante, uhum, qualidade de vida, né? Fazer o que eu tenho que fazer. E principalmente hoje, a T21 tem a sobrevida da população em geral. Por quê? Por causa dos uhum, Sim. cuidados de saúde. Então, se eu preciso de tal médico, ok, eu vou a tal médico. Hoje o acesso é muito mais fácil do que 30 anos atrás, uhum, né? E aí, quando vem isso na mente, significa, então, pela lei natural, eu e pai vamos morrer primeiro. E o nosso filho, quem vai cuidar? Eu já uhum, ouvi uma história uma vez que eu falei, meu Deus, né? Conversei com essa mamãe, ela falou assim: ah, eu tenho outro filho, então eu vou prepará-lo para cuidar do irmão. Peraí, quem te garante? Outra, você está passando uma responsabilidade para um irmão
que não se deve. Você tem que buscar, sim, autonomia. Então, a Thay, né, comentou, né, do Dudu, do cavaco, que Uhum. olha que bacana, se eu gosto de um instrumento musical, se eu gosto de natação, então essa profissional, a ortopedista, ela foi sensacional, porque ela falou do estrabismo. Quantas pessoas na população em geral que tem problemas com estrabismo, com E que não Independente tem ah, síndrome de nenhuma, ter né? síndrome ou não, né? astigmatismo, tem isso, aquilo ou outro, né? Eu adoraria dirigir uma carreta enorme, mas eu não consigo, né? Então, fiquei frustrada por causa disso. Ah, tá bom, vou partir para a área da saúde, então. Né? Que me encontrei, né? Então, tem coisa. Então, ela viu o estrabismo, tá? Mas o João, o Dominique e outros serão aquilo que eles querem ser. Basta a gente Ajudá-lo, né? ajudá-los, auxiliá-los. Então, se eu morrer primeiro, ele Dar vai conseguir recursos, né? recursos. Exatamente, não ficar só pensando no mundo da terapia. Então, eu falei do chão, qual que é o outro que é fundamental, gente? É a natureza, é o parque. Criança precisa ir lá, precisa se sujar, precisa subir, precisa descer. E muitas vezes, quando se olha na rotina, no dia a dia da criança, ela só tem terapia, é 2 horas de TO, é 2 horas de física. Mas, meu Deus, se eu estivesse no lugar dela, eu iria sair correndo, pelo amor de Deus, me salvem, né? Então, é importante aí na formação do profissional, independente de qual área que ele tem, ter esse lado humano, né? Ter essa empatia, ter essa expertise de dizer o seguinte, tá? Eu não vou orientar só, você faz 5 vezes, porque muitos se perguntam, quantas vezes eu devo fazer esse exercício? Né? Quantas vezes no dia, tal, e tudo mais? Vai ser importante, pelo menos uma vez na semana, inclua o parque, inclua alguma outra, que seja na natureza, seja num parque que tenha balanço, Que ele aprenda escorregador, brincando, que ele né? aprenda a brincar. Ele precisa aprender a brincar, né? Porque a terapia, vai ser para o resto da vida? Não, não é para o resto da vida. Então, se pai e mãe, né, por uma situação, né, falecerem e tudo mais, aquela pessoa, ela vai se virar sozinha. Ela pode morar sozinha, ela pode casar, ela pode ter seus filhos, ela pode ser, né? Eu sou fisioterapeuta, professora universitária, eu nunca dei aula para alguém com T21, gostaria muito que É ele o sonho fosse. da vida da é o meu Tânia. Ela sonho. sempre fala, ela fala pro Dominique, você vai ser Nem que fisioterapeuta. eu for na formatura, tá, O gente? João acho que não vai ser fisioterapeuta, não. Ele não, curte Dominique, eu acho ele, que não, ele é mais filho. artista. Sim, e olha que Por coisa enquanto. bacana que a Thay falou também, né? O João não vai ser físio. E uma coisa que é importante, cabe, assim, não que cabe só o profissional, às vezes a família, ela fica tão envolvida que ela não consegue perceber pelas atividades que são realizadas nas terapias, a gente já começa a observar aonde a criança tem seu talento, gostos, os né? gostos da criança. Chorar, a criança chora mesmo. Aí cabe ao profissional, eu fico arrepiada, né? Isso vai aí para o alunado, tá? Fala em sala de aula, vou falar para quem estiver assistindo. Não se queixa com o pai. É muito comum. E tem profissional também que faz isso. Tá lá na sessão, sai da sessão. Mas hoje o seu filho estava muito agitado, não parou quieto e chorou e tal. Tá bom, você tá me relatando isso. E você fez o quê? Nada. Né? Qual foi a estratégia? Então, quem tem que se queixar, na verdade, é pai e mãe com o profissional, não ao contrário. Você que tem que ter a sua Porque a gente fica estratégia. apavorado, Sim, né? Assim, eu tenho que ter de as ouvir estratégias. isso. Sim, e aí. Que nem você falava pra mim, né? Olha, esse exercício eu já reparei que ele não gosta, então vou começar a deixar pro final. Então, essa é a estratégia, né? Sim, Vou diminuir o tempo, vou fazer um Sim. pouquinho no meio e um pouquinho no final. Sim, e é o que eu falo Né? até, né, pro que seja João, Dominique. Bom, nós vamos fazer isso que você não gosta no finalzinho, porque se você O chorar, Dominique chora você tá indo bastante embora também no já. começo, Então, né? Chorava muito. Hoje em dia sim, não, mas no e começo... existe uma coisa que é importante, eu também falo para os profissionais, principalmente os fisioterapeutas, precisa entender desenvolvimento. Precisa entender desenvolvimento neuropsicomotor. Claro, é muito complexo, mas você tem que entender. Preciso ir a fundo, a fundo, a fundo? Não necessariamente eu vou ter que saber de tudo, mas aquilo que compete à minha profissão, eu preciso saber disso e um pouquinho mais. Porque aí você vai entender por que a criança está chorando. Será que ela está chorando porque ela está naquela fase mesmo, aquela fase, né, que a criança começa a estranhar, ou aquela fase, né, que, na verdade, assim, o choro sempre vem, eu tô com dor, eu tô com isso, na verdade, eu estou me comunicando, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso, Ou eu às quero a minha vezes, como é mãe. intervenção muito novinho, às vezes é um soninho, às vezes é uma É, fome, Sono, às vezes fome, tem tudo dor, isso também, né? E tem a comunicação, porque É. comunicar não é só falar,
né, Eu falo, comunicar, eles vai pelo não, comportamento. eles não entendem que aquilo é importante. Aquilo para eles é chato, né? Você puxa de um lado, a Tânia puxa do outro, sobe Quando é bem. escada. Hoje o Quando é João pequenininho. ama, É, né? Mas quando é Aham. quando é bem bebezinho, pequenininho, né? tipo, Não eles não entende. gostam, então ele chora por isso, né? Eu lembro que você falando disso, a primeira fono dele, do Dominique, era meia hora, fazia, e aí ele só chorava, ele não gostava, acho que não gostava dela, não gostava do lugar, não gostava do que fazia, eu não podia entrar junto, que nesse lugar eles não deixavam eu entrar, então pegavam ele lá na recepção, né, e ia lá para dentro, voltava com ele chorando, ele ia chorando, porque não queria ir no colo, voltava chorando. Aí um dia ela veio me entregar, ela falou assim, mãezinha, o Dominique só chora, ele só chora, eu não sei o que fazer. Aí eu pensei, né, se você Se não você não sabe, sabe. e eu, né? Aí eu falei assim, mas você tem que fazer com ele chorando, porque as outras fazem com ele chorando, tipo assim, acalenta um pouco, acalma, mas sabe que ele não gosta, então às vezes faz isso que você falou, né? Faz uma outra coisa que agrada mais, depois você volta nesse outro que necessita, né? Aí ela falou assim, mas eu tenho dó. Aí, nesse momento, eu olhei para ela e falei assim: mas você não pode ter dó. Eu falei: se você é profissional, eu posso ter dó, não devo, mas eu posso, eu tenho esse direito de ter, porque eu sou pai, sou mãe, a gente é leigo. Agora, o profissional, você falar para mim que você tem dó, aí ela pegou e não gostou, né? Aí eu peguei, fui embora, tudo. Aí, naquele mesmo dia, eu comecei a procurar outra. Falei pra Tânia: Tânia, não dá, É. ele não se adapta com ela, Ou ela de repente também. fazer uma estratégia de Então, mãezinha, entra e fica do isso, lado, junto, né? Até ele ter né? uma segurança e Isso. depois vai saindo aos pouquinhos, E aí eu né? falei pra Tânia, eu falei, Tânia, não dá, ele não gosta dela, ela não assim, ela não se adapta com ele, ela não consegue acalmar, e eu também não posso entrar, porque era uma instituição, e aí eles não deixavam entrar, Isso né? da intervenção precoce, de pegar do braço da mãe Isso, e ir Sim, para uma terapia muito muito. bebezinho, é muito desafiador para É. a criança. Eu lembro que as terapias do João, a que ele mais chorava no começo foi a TO, que ele já tinha 9 para 10 meses, Uhum, porque era assim. E aí eu fui conversando com a Tânia foi conversando uhum. com a TO e as coisas foram se ajeitando. Mas na físio e na fono eu entrava Era, junto, a físio até sempre ele estar entrei. É. super seguro e eu saía. E foi bom porque eu aprendi muito, aprendia com a Tânia Sim, a gente nessas fazia tudo em casa, né? conversas, Umas do coisas. jeitinho de pegar, aprendia na fono, de pegar as Uhum, texturas, o sim. uhum, quente, o sim. frio. Por mais que a gente não é terapeuta, A mas a gente gente tem faz no dia a aquele dia. olhar, É. né, para o dia a dia. Então, como é importante o pai e a mãe ali na intervenção precoce, ali bem de pequenininho, a gente tá junto para entender que daí durante a gente também Isso. conversa com o profissional, muita troca, né? Sim, E eles se acalmam também, né? Porque a Tânia realmente sempre deixou eu entrar, né? Do começo. É. Aí a fono não deixava. E aí foi onde, graças a Deus, achamos uma outra fono. Ele hoje é apaixonado por ela, ele sim, dá os sim. braços, ele sobe, ele vai. Quando ela vai devolver ele, ele não quer vir comigo, ele quer A- continuar mais. Agora o João me coloca pra fora, fecha a porta e fala É, tchau, então, tchau. tipo, então é Tipo, gostoso pra daqui a a pouco gente até também fica fecha com calma. a chave. Mas imagina a gente falando de bebezinhos de 30 dias, Então, de um mês, de 6 meses. É muito muito. E até bebezinho, uma coisa que né? é importante aí também, né? Novamente, né? Pegando o gancho da fala de vocês, essa questão, não que não seja humanizado quando os pais não entram, mas eu venho de uma formação, né? Então eu sigo essa minha formação porque eu também ser empático, né? Nem todo mundo é, né? Então quando você tem essa empatia, você se coloca no lugar do outro, né? Eu como mãe, se eu estou entregando meu filho a um profissional, óbvio que eu quero fazer parte daquilo, não preciso todas as vezes. Então, há protocolos. Então, tem locais que os pais não entram e tem locais como, né, no meu trabalho, os pais entram. E por que que é importante os pais estarem presentes? Importante porque eles podem esclarecer que sejam dúvidas, esclarecer o que que pode ser feito, falar como que é o ambiente deles, né, o que que eles têm ali, né, e o outro profissional também pode passar as informações, porque o que é importante? É informação. É a partir da informação que nós vamos conseguir quebrar também os paradigmas que, infelizmente, eu vou usar essa palavra, né, meio pesada, infelizmente, ainda predominam sobre a T21.
Então, ali você faz um aconchego para esses pais, eles estão juntos, eles estão com o filho dele ali, né? Pode entrar pai, pode entrar mãe, pode entrar o papagaio, A o avó, pet, a a avó, avó quer arrancar a todo criança de mundo. lá. Sim, mesmo aquele que queira tirar, ai meu Deus, tal. Porque você, a partir do seu conhecimento, da sua experiência, você também explica para os pais por que a criança está chorando. Né? E aí é onde, tipo assim, tá, mas ele tá chorando por causa disso? Realmente? Será? Ó, se eu te entregar, ele parar de chorar é por causa disso e daquilo outro. Se ele não parar se ele não parar de chorar, no teu colo, opa, a hipótese é outra. Então você vai traçando as hipóteses ali, Junto com a né? família. Junto com a família. E aí você dá voz à família também, porque de repente você está trabalhando um aspecto ali com a criança ou algo, lógico que é importante para o desenvolvimento, sim, é importante para o desenvolvimento, mas a família, a ânsia dela, a ansiedade dela é outra. Então, é quando você vai mostrando também a importância, porque muitas famílias, né? Eu sou físio, eu atuo com a psicomotricidade, apaixonada pela psicomotricidade, anos e anos, né, na área, até minha disciplina na Unesp é psicomotricidade. Então, assim, ela me deu uma gama de recursos para trabalhar, e eu sempre explico para a família, olha, o que eu estou fazendo aqui não é da fono nem da TO, a psicomotricidade me permite. E eu falo e explico para a família o que a psicomotricidade Explica aborda, mesmo. tá? Quais são as funções psicomotoras, né, que ela vai atuar, qual é o instrumento que eu estou utilizando, né? Então, isto é bacana porque, né, quem usa muito o brinquedo, e o brinquedo é fenomenal, né, para estimular o desenvolvimento da criança em todos os aspectos, motor, cognitivo e assim por diante. Então, veja bem, explicar que aquele brinquedo está proporcionando aquilo é extremamente importante, porque senão a mamãe vai chegar e vai falar assim para mim, puxa vida, eu saí lá de Álvares Machado para chegar aqui, para tu brincar de bola, alguma coisa, então melhor eu ir para Explicar a casa. importância daquilo, né? A importância daquilo. Então, eu gosto muito de trabalhar com escalada, né? Então, escalar, tudo bem, que depois vai escalar a pia, né? Vai escalar, né? Mas também tem um papai, né? Que faz a lá, família né? de escaladores. Sim, exato. Não vou ser um piloto de avião, mas eu posso, né, ser um paraquedista, ser outra coisa. Ô, Tânia, nós tínhamos que fazer uma série só com a Tânia, porque daria, assim, uns 10 episódios de diversos assuntos, porque a gente foi falando e foi vindo várias coisas na minha cabeça. Esses dias, a Tânia, a gente estava falando sobre o abdômen do João, e aí eu já orientei a natação. E aí a professora de natação, quem que é a físio dele? Ah, Tânia! E da Unesp, né? Então tá, vamos trabalhar mais costas com ele. Então essa importância de troca é muito importante, né? De orientar. O profissional tem esse olhar para a família e ter o olhar para o indivíduo por completo, né? O João tá usando óculos, Tânia, fica arrancando óculos. Quando que ele vai no oftalmo? Só daqui 2 meses. Adianta essa consulta que o grau dele mudou. Ele não tá querendo usar, realmente, o grau tinha diminuído. Então, olha como a importância... Tava atrapalhando, por isso que ele não queria o óculos. Então, a importância de olhar, de acompanhar desde pequenininho, isso é muito importante, né? De ter aquele profissional que pega ali do começo, que é a intervenção precoce, e que vai direcionando os demais profissionais, que tem essa troca com a escola, que dá um outro episódio a gente falar sobre isso. Então, isso é muito importante, de ter esse profissional que acolha a família de maneira humanizada, a gente tem que usar isso porque hoje em dia tem profissionais que faz show de horrores, né? Sim. E que valorize e que acredite, faça a família acreditar na capacidade de cada um, né? Exatamente, e até assim, a questão dos profissionais, não importa, seja da saúde ou da educação, então essa rede entre eles é extremamente importante, porque, tudo bem, estou numa natação, ok, eu estou também com um profissional, eu também estou com um professor. Estou num balé, não importa, mas quando há trocas entre os profissionais, todos têm a ganhar, principalmente a criança, porque uma das coisas que nós não podemos fazer é fragmentar a criança. Se eu tenho problema de pulmão, eu vou para a fisiorrespiratória. Tá, eu vou para a fisiorrespiratória sim, mas nós podemos dialogar. Né? Então, minha criança está aqui e tudo mais, tem alguma coisa que você possa, né, orientar? Então, essa troca é muito importante. E não é só
pensando ali na ensino resultado na criança, na sua família, na qualidade de vida. O próprio profissional, ele aprende com o outro. Sim, Né? Ele vai se nós professores capacitando. aprendemos com alunos, né? Isso, A gente exato. A Thay aprende, é professora uma também, troca, né? É uma troca. Então, eu aprendo muito ouvindo a TO, ouvindo a fono, A própria a Lucila pedagoga. dos A do Olhos, né? Lucila dos Olhos, né, que foi minha pupila, uma das, né? Uma das, Então. né? Foi, não, é uma das minhas pupilas. Então, é muito importante isso. E é dessa forma que juntos, né, vai mudando, sim, aquilo que acontecia lá atrás, que ainda acontece. E algo que é importante, quanto mais precoce, claro que você minimiza os efeitos. E não só a gente pensar, minimizar efeitos dos atrasos do desenvolvimento e assim por diante, mas a gente prepara esse indivíduo, né, para uma adolescência, prepara esse indivíduo para um envelhecimento. Saudável. Né, para um envelhecimento saudável, como a família também. E autônomo, né? E autônomo, né? E aí a gente prepara aquela família, né, auxilia aquela família a sair talvez daquele luto, né, que ela pode. Tem gente que está no luto há 15, 20 anos. Sim, então eu porque olho, cada família tem sua realidade, tem né? sua realidade, tem sua história. Então, olhar para a criança. Tirar a T21 da frente, como eu sempre falo, diferente todos nós somos. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, buscando os mesmos direitos, óbvio. Né? Isso que nós queremos. Né? Então, a partir de que nós vamos conscientizando, sensibilizando, conscientizando toda uma sociedade, toda uma comunidade, isso vai se caindo por terra. Né? Por isso que hoje a gente usa mais o termo T21, que realmente é a trissomia do cromossomo 21, é o termo específico. E eu acredito, Tânia Boff, que a partir do momento que todos começarem a assimilar isso, tem gente que fala assim, mas não dá diferença nenhuma. Claro que dá diferença. Né? Porque Down é o sobrenome do médico que descreveu, ele não descobriu aí que foi uma alteração no cromossomo 21. Tá, descreveu, ele carrega né? Então a T21 carrega o sobrenome dele, né? Um contribuidor assim para a ciência, extremamente importante para os dias atuais, mas que tal T21? Porque aí eu acredito que essas características físicas, esse fenótipo que tanto pesa para alguns, vai começar a ser diluído em todas as características de todo mundo. Né? A gente está evoluindo, né? A gente está nesse mundo para evoluir, buscar mudar as nomenclaturas, mudar tudo, né? Isso que é muito importante. Por isso que tem movimentos como esse, para trazer informação para as pessoas, né? Isso é muito importante. Queria agradecer a presença de vocês. Se deixasse, a gente ficava aqui tricotando a tarde inteira, né? Uma delícia. Imagina 3 mulheres. Então, falantes ainda. Eu quero entregar, vou mostrar aqui para vocês um mimo aqui para cada uma. Ai, da que graça. Selma, da Lucy. É deixa eu ler aqui para vocês. É uma luva de silicone, um creme hidratante para as mãos, com óleo de amêndoas doce, barreira protetora e hidratação profunda para ficar com as mãozinhas suaves, cheirosas. Logo as mãos são os instrumentos da inteligência, viu? Lá. Mãozinhas. Agradecer a Selma da Lucy pelo mimo enviado para nossas convidadas. Obrigada. Com muito carinho. Obrigada. E que a gente possa ter outras trocas, outros diálogos como esse, que isso é muito importante, trazendo mais informação. O que você falou da mãe que te procurou de São Paulo, que outras mães possam buscar essas trocas, né? Com mãe é tão bom, a gente se sente tão feliz quando a gente pode acolher alguém, né? Contribuir de alguma forma, né? Isso é muito importante. Sim, exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Principalmente ver Thay onde está. Né? É uma das coisas que muitas mamães acabam trazendo também. E agora? Estou no mercado de trabalho, volto, não volto, saio, não saio. Eu muda tudo, sair, né? Se eu ficar, a velha história, né? Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho pega, aquela coisa toda, né? Mas algo, né? Sempre falar para as mamães, né? Primeiro a gente tem que analisar bem a questão da realidade em si, mas se sair do mercado de trabalho, porque ela sempre acaba trazendo essa fala, para cuidar do meu filho. Nunca se esqueça, quem tem outro filho tem que pensar no outro filho também. Não jogar a responsabilidade para aquele outro filho, porque ele vai mandar conta, uma hora ele manda, tá? Você sempre fala isso. Mas uma coisa que é importante, a gente consegue se reinventar.
né? E a gente se E reinventa. reinventa. E É. a Thay é um exemplo disso. Né? Obrigada, E quero obrigada. aproveitar, eu já li o livro da Helena, uma graça, recomendo. Ai, que legal, Obrigada, que legal. obrigada, Fala o nome né? do livro, Helena. Obrigada, Tânia, você é maravilhosa. Obrigada, vocês são. O livro chama As Aventuras de PH. Ele se encontra no site da Amazon e no site da editora Xavier também. E eu queria agradecer também pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, de poder mostrar para as mães, para as famílias, para a sociedade principalmente, de que a T21, né, ele é apenas um detalhe na vida de qualquer criança, na vida de qualquer adolescente e adulto, que eles podem tudo. Quem quiser seguir o Dominique nas redes sociais, né? Passa o arroba. Arroba Dominique Cararo, tá? E aí vocês vão ver lá o dia a dia dele, ele fazendo as bagunças dele, brincando, indo para creche, nas terapias também. Então a gente mostra o dia a dia do Dominique lá no Instagram. Quem quiser Obrigada. conhecer o João Lucas e o Dominique e outros também, pode seguir a gente lá na Unimúltiplas. Que a gente vive postando, Sempre né? estamos postando e compartilhando o que vocês postam, né? Arroba Unimúltiplas, né? Isso. Pessoal, muito obrigada. Aqui encerramos mais um podcast da Trato. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar, comentar, enviar para os amigos, que é sempre muito bom poder contribuir, levar um pouquinho de informação para as outras famílias. E comente aí quem que você quer que venha falar conosco, quais assuntos que vocês querem que a gente aborde, os profissionais que a gente traga, para a gente poder crescer, prosperar e levar muita informação para todo mundo. Muito obrigada.